Eita, tudo bom? A gente atrasou um pouquinho, problemas técnicos, mas vamos lá. Ah, Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente desenvolve alguns robôs gigantes. Eu sou... Cadê? Eu sou esse aqui. Eu sou cofundador da comunidade Big Robots lá em Rondônia. E a gente tem como objetivo desenvolver robótica educacional para crianças e mostrar como que a gente usa machine learning e data science aplicado à robótica. A gente tem alguns casos de algumas crianças que, tipo, desenvolvem umas coisas muito legais, a gente vai mostrar aqui hoje pra vocês. E, cara, sei lá, espero que vocês gostem. O problema de você fazer robótica em Rondônia é basicamente três. Primeiro, a infraestrutura de mercado, porque, tipo, mano, aqui em São Paulo você compra um chip 120, que é transistor e tal, você paga, sei lá, 5 centavos. Em Rondônia a gente paga R$ 4 por um chip. É muito caro. E aí você já começa tendo esses probleminhas de, caraca, comprar eletrônica aqui em Rondônia é muito complicado. E o segundo problema que a gente tem é a parte de infra. Mano, as escolas não estão preparadas, os moleques saem da escola, eles não sabem direito matemática, e aí você pega os gêniozinhos que vão desenvolver robótica, e aí, antes de você ensinar Arduino, você tem que dar 2 passos para trás para ensinar tipo, matemática para os caras e fazer eles desenvolverem. E essa aqui foi a primeira equipe que a gente trabalhou. A gente pegou os meninos lá e falou, ó, você vai fazer eletrônica, você vai pensar um pouco fora da caixa e não vai usar chassi pré-feito, você vai pegar o que tem sobrando lá e você não queima tudo, por favor. E esse foi a primeira equipe que a gente treinou para o BR, tipo, os moleques competiram e tal, foi uma história bem legal. Aqui a gente tem o que a gente fazia antes, porque assim, por que eu estou falando de robôs gigantes para vocês de Rondônia? Porque durante os anos até aqui, a gente desenvolveu muita coisa como esses robôs pequenininhos. E, pô, é muito legal você fazer um robô pequeno. Você começa a ver a aplicação, você começa a ver onde ele funciona, como que ele trabalha e tal, e você entende tudo. Só que aqui em São Paulo, Curitiba, os lugares grandes, os caras já manjam e eles conseguem fazer as coisas grandes. E, tipo, lá, eu falei, mano, vamos desenvolver uma coisa que seja grande, robusta e que você consiga pensar um pouco fora da caixa. Não só olhando para as competições, mas olhando para a questão de aprendizado. Porque, pô, você coloca um negócio grande para uma criança ou para uma pessoa, isso chama atenção e você consegue pensar além. A gente fez esse negócio aqui, que é basicamente um gabinete com rodas, e foi a coisa mais bizarra do mundo. Porque a gente modelizou o seguinte, tá, com um Arduino Uno, com módulo relé, um Bluetooth, bateria, um notebookzinho LS para você programar, um gabinete, uns motores de vidro elétrico, umas roda boba e umas coisas que a gente encontrou, dá para fazer isso. Só que isso foi tipo o pontapé inicial para a galera desenvolver robótica, mais para frente, olhando para a visão computacional, olhando para LIDAR, olhando para sistemas embarcados, porque com o basicão você já consegue fazer muita coisa bacana. Então, tipo, essa foi a primeira versão que a gente fez do robô, e falou, cara, perfeito, vamos olhar um pouco mais além. E pensamos em sensores e pensamos, cara, é legal, mas vamos tentar olhar um pouco para a visão computacional. Acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Essas foram as versões que a gente fez, tipo, como o robô ele é da comunidade, então, tipo, a primeira versão tinha um monte de LED, a segunda versão o pessoal colocou mais rodas e conseguiu fazer mais coisa, mas ele basicamente fez uma única coisa. Você pegava e sincronizava o Bluetooth e conseguia fazer ele se mexer. Beleza. Isso aqui foi, tipo, o primeiro pontapé para a galera olhar e falar, ok, vamos subir o nível, vamos fazer mais coisas legais. E aí a gente meteu um computador em cima, colocou o OpenCV e fizemos ele fazer detecção de face e fazer ele seguir a gente a partir daí. Detalhe, você grande, você tipo já adulto, você já programa ok. Só que vai ensinar uma detecção de face usando CNN para uma criança de 14 anos. É meio fodinha. Então, o que a gente fez? A gente regrediu, mostrou para a garotada como é que você faz, usando coisas simples, simplificando a ideia de CNN, trabalhando com convolucionais de uma forma mais simples. Só que, uma convolucional, ela não roda num computador assim. O que roda num computador assim? Um SVM? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou falando para o limbo? Valeu. Então, a primeira rede que a gente pensou foi, cara, vamos fazer uma rede super simples, só para a garotada conseguir sincronizar no computador, enviar para o roteador e conseguir fazer o controle do negócio. Primeiro a gente usou o modelo TCP para falar, ó, você manda uma requisição lá, ele recebe o comando, o roteador recebe e depois manda para o robô. Perfeito, a garotada conseguiu aprender, a gente conseguiu trabalhar e a gente conseguiu evoluir mais. E aí, depois disso aqui, eu falei, ó, módulo relé
a gente pensou o seguinte, ok, como é que a gente consegue reduzir custo e dar um foco maior em visão computacional e conseguir desenvolver mais? O primeiro ponto, a gente estava usando aquilo ali, que é o módulo relé. Só que o módulo relé no meu estado custa R$30. Aqui em São Paulo não sei quanto custa, mas com certeza deve ser bem mais barato. E isso aqui, como eu falei antes, ele custa 4. Então eu pensei, em vez da gente gastar 30 conto pagando no módulo relé, mais o frete de 50 conto para comprar um componente e fazer um robô, vamos no tio da esquina, fechar parceria com ele, e aí ele vende os chips e mais barato e a gente consegue fazer a mesma coisa com os robôs. A gente foi lá, mediu quanto que dava a saída dos motores, viu lá que dava tipo 3 amperes. Eu falei, um chip aguenta e dá pra gente trabalhar nele. Não precisa voltar para trás, ele não precisa ficar chaveando, ele só precisa seguir a gente e a gente conseguir controlar ele. Só. E daí a gente fez essa plaquinha aqui, que ficou a coisa mais bizarra do mundo, mas, enfim, funcionou muito bem até. E aí a gente veio para as feiras. Antes de chegar a Campus Party no meu estado, tinha um evento chamado InfoParty. E a gente levou esse robô para a garotada ver. E ali tipo, eu peguei o meu irmão e falei, vamos fazer um primeiro teste ensinando a trabalhar com TCP. Depois a gente levou para trabalhar em solo com as novas versões. Levou para os eventos para a galera ver como é que funcionava. E tipo, a galera adorou. E era uma coisa simples, não era complicado de fazer. Você conseguia ensinar numa oficina para uma galera e não custava mais que, tipo, sei lá, a gente gastou no total desse robô aí uns R$100, tá ligado? Por quê? A gente ia no tio da esquina, fez um negócio, a gente ia no pessoal que trabalhava com eletrônica, e eles viam que era para o meio acadêmico e eles ajudavam. Tipo, muita gente ajudou assim. Que se fosse comprar tudo do zero, nossa, isso aí super caro. Tá, aqui a gente dá uma avançada bem legal, porque aqui a gente teve o suporte do pessoal do UTF, tipo, eu sou do UTF, oi pessoas. E eu conversei com o meu coordenador e falei, a gente tem uns robôs lá, e a gente quer sincronizar ele na nuvem de vocês, e a gente quer só fazer visualização e tratar dashboard em cima disso. E aí eu falei, meu irmão, você estuda um pouco de MQTT, e a gente vai começar a trabalhar a partir daqui. Esse robô aqui, a gente colocou um OpenWRT nele, e aí colocou um notebookzinho ali. O original era um Raspberry, daqueles que você paga tipo sem conto. Só que semana passada o Raspberry queimou. E daí eu falei, mano, pega aquele computador feio que tá lá, e vamos colocar ele aqui, sincronizar ele na cloud e já era. E esses motores aqui, a gente conseguiu eles, são aqueles motores de carrinho de motoquinha de criança. O cara vendeu pra gente tipo a R$25 cada junto com o motor. Daí eu falei assim, mano, valeu, vamos fazer um negócio. Então, tipo, essa caixa aqui é de um outro maluco que tá aqui trabalhando na campus, que ele ajudou a gente também. E eu falei, beleza, vamos pensar e não vamos deixar ele local trabalhando com Bluetooth, vamos olhar para a nuvem, vamos trabalhar em cima disso, porque, eu quero estar aqui na campus e estar programando o robô remotamente de lá. E aí a gente pensou, beleza, vamos montar uma arquitetura diferente. E aí a gente pensou nisso aqui. Eu peguei a Thingsboard. Vocês conhecem a Thingsboard? Thingsboard é uma plataforma de IoT open source, que você baixa lá, instala no seu computador, e aí você consegue acessar nela via um serverzinho lá, ela roda no Ubuntu normal. Ela é bem tranquila de instalar, ela roda no Raspberry também. E aí o pessoal do UTF instalou no servidor deles lá e liberou pra gente usar. E basicamente ele fazia isso aqui. A gente só queria enviar 3 comandos, e aí ele envia para a nuvem envia para o routerzinho, o router envia para o robô, e a gente conseguia pegar a telemetria em tempo real. Isso foi uma das coisas mais legais que a gente fez, porque a gente conseguia saber, literalmente, os dados, tipo, ok, o que o robô está fazendo, o que mais a gente consegue fazer. Porém, aqui é basicamente tipo uma rotina. A gente não deixou ele tipo 100% autônomo, por questões de, ok, sensor, lidar, Kinect. Isso a gente usou nessa outra versão aqui. Não, essa aqui é a simulação dele, a gente testando ele. Sim, a gente testou na cozinha de casa, porque estava chovendo lá fora e, enfim. Tá. Enquanto a gente estava desenvolvendo aquele robô, a minha namorada chegou para mim e falou, a gente tem que dar uma olhada, estudar um pouco mais de SLAM, olhar um pouco para a parte de visão computacional aplicada a carros autônomos e pensar um pouco de uma forma simples. Porque, cara, um lidar custa R$3.000. Pelo menos o mais barato que eu vi, que é aquele o RapLeader. Ele é caro, ok, mas com Kinect você faz não a mesma coisa, mas você consegue tratar os dados de uma forma legal. Então, a gente pegou o OpenCV e pegou uns canos PVCs que tinha em casa, e a gente estruturou e fez um carrinho tipo daquele go-kart, só que a gente fez um carrinho de PVC. E a gente parou e fez uma análise. Tá, o que a gente viu? A gente viu, tipo, a primeira plataforma que a gente fez lá em 2017,
depois a gente pegou o Big Robot de 2018, depois a gente foi para o Kano VVC, e a gente chegou na versão 3, e agora estamos aqui com vocês. E as etapas do desenvolvimento do robô de Kano VVC foram basicamente, tipo, desenhar o chassi, a gente pegou o AutoCAD, fez o desenho do robô inteiro, tipo, viu como é que ia ficar o chassi dele, depois a gente comprou as peças, veio para a construção, testou os componentes, treinou as redes e criou os modelos de aprendizado. E ficou isso aqui. Esse primeiro desenho técnico que a gente fez. Eu falei, amor, você tem 10 minutos para fazer esse desenho, porque amanhã a gente vai sair para tentar comprar os canos e tentar pegar o que já tem em casa. Montamos isso. Essa foi a primeira estrutura. E a gente falou, cara, aqui dá pra gente fazer muito teste legal. A gente consegue colocar as rodas, consegue fazer algumas coisas bem bacanas. E aí o modelo de tomada de decisão que a gente usou foi basicamente pegar as imagens, criar um classificador de SVM, porque, meu Deus, quem tem uma Tesla aí para rodar uma CNN, que, meu Deus, é muita coisa. E tipo, meu PC tem 4 núcleos, cara, ele não tem uma NVIDIA. Então, colocamos um SVM para resolver um problema simples e foi. Então, pegar as imagens, gerar os classificadores de detecção de objeto e usar PID para fazer tomada de decisão. Por quê? Porque o Intel Edison, vocês já usaram o Intel Edison? É muito divertido e legal. Mas, se você coloca muita coisa nele, às vezes ele não consegue fazer algumas coisas direito. Então, a gente deixou ele só para pegar os dados do LiDAR e enviar o dado processado por um computador local. E aí ficou assim. A primeira estrutura dele, a gente colocou os motores, as rodinhas, os negócios, a gente colocou um Kinect, e ali em cima, a gente conseguiu levantar uma vaquinha para comprar um LiDAR, um RapLiDAR muito legal. Foram R$3.000, muito bem gasto esse negócio. Que tipo, você consegue ter uma visualização muito boa dos dados que ele te dá. E ali a gente colocava o computador, os negócios. Por questões de tempo, nós damos uma pausa no projeto, porque, mano, você vai usar o LiDAR, você tem que manjar muito de ROS, e ROS é muito pesado. Então você precisa de um computador razoavelmente bom para você conseguir rodar aquele negócio bem. Sim, nossa casa tem muitos gatos. Então todas as fotos de robô tem muito gato. Acho que os outros lá que a gente gravou foi tipo na casa do meu pai. Meu pai não gosta de gato, mas lá em casa tem muito gato. E aqui foi o último projetinho que a gente fez. A gente olhou para alguns projetos e falou, ok, dentro de casa, indoor, a gente consegue desenvolver algumas coisas legais para fazer ele seguir a gente, trabalhar e tal, construir os robôs, controlar por fora e tal. Mas vamos pensar num lugar tipo totalmente acidentado. E como é que você vai fazer o robô te seguir? Como é que você vai fazer um modelo? Como é que a gente vai fazer o robô detectar a gente e trabalhar em cima disso sem crashar tudo? Porque até então, você desenvolve o modelo, ele cria o negócio, mas às vezes ele crasha, porque normalmente o algoritmo ele não é tão bem treinado, e você tem outros problemas que geram esses problemas. Enfim. E aqui a gente usou Delib, me falaram que é uma biblioteca muito velha, mas, enfim, tipo, cara, é o que resolveu o nosso problema. Um TensorFlow ajudaria também, mas a gente usou Delib justamente porque a gente conseguiu ensinar essa biblioteca para uma criança de 14 anos. Isso já foi uma vitória, tipo, fantástica. E o modelo que a gente trabalhou foi o SVM, eu falei SVM para vocês. E eu falei pro meu irmão, mano, vamos usar algum modelo de machine learning, tipo um KNN, um SVM, alguma coisa que faz clusterização ou que divide os dados? Ele falou assim, vamos. Eu falei assim, então, olha esse modelo aqui, fala o que você tá me entendendo. Aí ele falou, véi, tô entendendo bolhufas. Eu falei, não, tudo bem, eu vou te mostrar os códigos, você vai entender. Aí ele olhou o modelo e falou assim, cara, dá pra gente fazer. Depois que a gente ensinou, passou uma semana trabalhando com o menino, trabalhando com SVM, trabalhando na parte de classificadores. Eu mostrei um GIF, e aí ele falou assim, cara, então o SVM a gente consegue dividir os dados e botar no hiperplano. Aí eu falei assim, cara, é isso aí. A partir daí você consegue fazer muita coisa de detecção de objetos simples, e pelo menos para OBR ou para algum tipo de robô específico você consegue trabalhar. Eu pedi para ele gravar um GIFzinho, não ficou tão boa a imagem, mas eu falei, ó, cria um classificador, você tem 2 dias para fazer isso, para detectar a cor verde, porque na OBR você tem a pistazinha lá, e aí você tem que virar lá numa curva, e toda vez que ele tem a cor verde, ele tem que virar, né? E tipo, pra galera do meu estado é meio fodinha fazer um negócio desse. Mas eu falei, ó, você tem 2 dias para treinar o classificador, tá aqui a fita verde, se vira. E aí ele foi lá, fez o classificador em 2 dias, me mandou o GIF, ficou meio ruim, porque fez de uma criança, mas enfim. Aí eu falei, ó, perfeito, tá top, vamos colocar isso lá, vai ficar muito da hora. E aí eu falei, ó, seu último desafio para nunca mais encher o saco e você fazer os teus robôs sozinho é criar um classificador baseado, tipo, na nossa logo. Aí eu mostrei para ele como é que funcionava o ImageLab, aí ele viu lá, treinou os modelos, colocou as imagens, fez a discretização e tal, e aí criou
isso aqui. Eu falei assim, cara, perfeito. A partir daqui a gente consegue pegar esse classificador, jogar em qualquer robô que a gente quiser e tem uma câmera, e a gente consegue pegar as distâncias das imagens e conseguir saber se o robô vai ter que girar para a esquerda ou para a direita e a partir disso ele te seguir. Fechei, ensinei pro meu irmão, falei, cara, é isso. E enquanto a gente estava fazendo isso, o pessoal do Instituto Federal, oi pessoal do Instituto Federal, que está ali escondido, oi professor. Eles estavam desenvolvendo, não, aqui é a esteirinha que a gente fez, tipo, sim, bem simples. Eles estavam desenvolvendo um robô Osiris, que está lá do lado do palco Criatividade, se vocês quiserem ver, é um negócio gigante, é uma parada monstruosa que eles fizeram. E eles falaram, cara, a gente está fazendo muita coisa bacana, a gente tem uma eletrônica boa, a gente tem uma equipe muito boa, e eles estavam querendo resolver algumas coisas com muita eletrônica. Eu falei, cara, vamos olhar um pouco fora da caixa, vamos olhar para a nuvem, vamos olhar para a eletrônica embarcada, vamos olhar para alguns classificadores, e vamos pensar de uma forma diferente. E esse é o robô que os caras fizeram. Ali dentro tem eletrônica, tem os negócios e tal, eles colocaram um braço robótico, uma parada bem legal. E o desafio dos meninos era fazer com que o robô seja controlado tipo, de forma autônoma e ele conseguisse tipo, andar, conseguisse mexer, conseguir sincronizar na nuvem. Tipo, estou aqui em São Paulo e o robô vai estar lá no Amazonas, gerindo a plantação do cara lá e tal. Isso é uma parada muito legal. E eu virei pro cara e falei, mano, eu escrevo o sistema de vocês, não tem nenhum problema, a gente faz a parada inteira, vai ser muito da hora. Isso foi tipo, semana retrasada. E os moleques dando pau, construindo um negócio, colocando, imprimindo o braço robótico lá. Funcionou e tal, a gente ainda estava mexendo na eletrônica ainda, trouxe para campus, falei, ó, se não der certo de vocês terminarem a parte eletrônica e tal, mano, a gente mexe na campus, tem muita gente boa lá, a gente cata os caras, a gente faz todo mundo junto e vai ficar super foda. Perguntas, comentários, sugestões? Nossa, terminei rápido. É isso. Valeu. Perguntas? Oi, meu nome é Tamires e a minha dúvida Oi. é o seguinte. Você falou que vocês ensinam robótica para crianças de 14 anos. É muito conteúdo, né? E é difícil. E eu queria saber como é que você consegue passar tanta coisa e quanto tempo você leva. E como é que é o cronograma? Deve ser um curso, né, de extensão, alguma coisa assim? Qual que é o cronograma de vocês? Normalmente, a gente tenta pegar os alunos mais probleminhas da escola. Aqueles que os professores, tipo, falam, cara, isso aqui é difícil. E aí, tipo, no meu ensino médio, os meus professores me pegavam pelos desafios. Então eles falavam, ó, você consegue fazer isso? Você consegue me provar? Então, tipo, a gente pegava muitos meninos no desafio. No começo, a gente pegou e começou a trabalhar com Scratch, para os meninos desenvolverem os joguinhos, ensinar os conceitos de física legais e tal. E agora tá, tipo, se amarra. Tipo, Scratch é uma parada muito bacana. Quando a gente entrou tipo, eu tô falando aqui, quando a gente entrou com Machine Learning pra garotada, eu falei assim, cara, vamos treinar vocês de uma base muito boa. Ou seja, a gente pegou Scratch, pegamos muitas horas de código aí, de hora do código da vida mesmo. A gente treinou muitas vezes Scratch for Arduino, para os moleques pegarem, desenvolverem, perderem o medo de queimar as coisas. Muitas horas de simulador. Isso aqui que eu estou falando para vocês tem 2 anos. 2 anos que a gente está trabalhando com os meninos. E são, tipo, os moleques de periferia, a galera que tipo, não tem tanta condição. E a gente chega lá e fala assim, cara, senta aqui. Tá vendo esse robô grande aqui? Aham. Você tem vontade de fazer isso aqui? Cara, eu tenho, mas, sei lá, se eu queimar, eu quebrar, sei o que lá. Não, vai lá e faz assim, desse jeito, e programa assim. E aí, tipo, você perde o medo dos caras. E, tipo, eu não sei como é que é em São Paulo, mas lá os moleques, tipo, eles têm um certo receio disso porque eles acham que é muito delicado e vai quebrar. E, cara, aquilo ali é um gabinete. É pra realmente dar pau e dar problema. Então, a gente trabalhou em cima disso. A gente pegou algumas férias, teve umas férias do meio do ano passado, que eu peguei, tipo, 2 equipes para treinar para o BR, e a gente sentou, tipo, todos os dias e falou, ó, vocês vão entender como é que funciona o sensor, a gente pegou sensor de linha, fazia, tipo, coding dojo com eles, e aí fazia eles ficarem competindo, e depois revezavam ele com as equipes.
A gente fazia muita oficina de chão, tipo, jogava os componentes tudo no chão e falava assim, ó, você tem 10 minutos para montar um mínimo de um robô. Aí, nossa, o YouTube te ensina a usar muita cola quente, então os moleques gastavam tudo com cola quente. E aí a gente falou, ó, a gente não tem chassi, mas tem CD. Vocês podem usar e fazer alguma coisa. Então, tipo, foi muito de pegando devagar e acompanhando o ritmo deles. Eu não sou pedagogo, nem da educação, mas eu tenho um pezinho ali por causa, tipo, do meu irmão. Meu irmão, tipo, um moleque, é um dos meninos que estava lá, e numa campus da vida, ele viu um vídeo e falou, ó, me ensina robótica? Eu falei, cara, te ensino, mas vamos desde o zero até... E aí, tipo, os meninos que vieram a partir dele. A gente foi catando as equipes de uma escola, pegou as equipes de outra e vamos treinando os meninos. É mais ou menos isso. Respondi a sua pergunta? Yo! Mais perguntas?